Evangelho de Jesus Cristo segundo relatou João, capítulo 6, a partir do versículo 60. É uma leitura bem extensa, portanto, nós vamos para o final, para a conclusão do capítulo 6. A partir do versículo 60 até o 71. Diz o texto sagrado: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, leia o texto comigo: há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: o que, irmãos? Porventura queres também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Somente até aqui. Nosso Pai, esta é a Tua palavra, alimento para a nossa alma, fortalecimento para o nosso espírito, onde nós pedimos ao Senhor que Tu venhas levar cativo a nossa mente e coração ao trono da Tua presença, para que ninguém, nenhum espírito roubador, nos tire o direito de sermos enriquecidos e abençoados por esta palavra. Por isso, Senhor, nos ajude agora a compreender a Tua palavra e absorver todo o ensinamento que por ela nós vamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu assento, por favor. Bispo Rubem tem tratado aos domingos pela manhã sobre os fundamentos da fé cristã, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Tem falado das portas, tem falado dos caminhos. Então ele vai seguir a linha de raciocínio, mas hoje eu gostaria de alguma forma poder cooperar com os irmãos com esta palavra. Nunca tive a pretensão de querer falar alguma coisa além ou aquém daquilo que já tem sido dito nesse altar aqui aos domingos pela manhã, mas de alguma forma poder cooperar com os irmãos com uma palavra de direcionamento, uma palavra que venha te ajudar a firmar os seus pés dia a dia no Evangelho, uma palavra que possa te fazer olhar para o Evangelho genuíno de Jesus, que graças ao nosso bom Deus tem sido pregado ao longo desses 36 anos nessa igreja. E às quartas-feiras eu tenho falado um pouquinho sobre o Evangelho do capítulo 6, o Evangelho de João, capítulo 6. Mas no domingo passado à noite, eu intitulei a reflexão dizendo dos 3 sermões, das 3 pregações que Jesus, 3 evangelhos que Jesus recusou a pregar ao longo do seu ministério, que foi tão curto, 3 anos. Eu preguei sobre os 3 evangelhos que Jesus jamais aceitou a pregar. Ele não aceitou pregar um evangelho onde o homem se constitui protagonista da história, onde o homem é o centro. Jesus não aceitou pregar um evangelho onde o homem acredita ser ele o protagonista da história, a principal peça, fundamental peça de um evangelho, de uma igreja onde a glória tem que ser direcionada a Deus, o louvor tem que ser direcionado a Deus, e Jesus recusa-se a pregar esse evangelho. Eu usei o capítulo 4 do evangelho de Mateus e disse do evangelho humanista,
O evangelho onde o homem busca ser o centro das atenções, o centro de tudo. O segundo evangelho que Jesus recusou-se a pregar foi o evangelho triunfalista. O evangelho onde o homem acredita que por meio da fé ele não vai passar pelas tribulações dessa vida. Ele não vai experimentar fracassos, fraquezas durante a sua jornada com o Senhor. Esse evangelho Jesus se recusou a pregar, e por alguns momentos os seus discípulos intentaram dizer a ele: não, de modo nenhum, o Senhor vai ter que passar pela cruz. Ou seja, cooperaram um pouquinho com a ideia de um evangelho triunfalista, de um evangelho que o homem não tem que sofrer, ou seja, pare de sofrer. Um evangelho onde nós damos uma ordem a Deus e Ele é determinado a fazer aquilo que nós desejamos fazer. E essa proposta não foi colocada por nada mais, nada menos que por Satanás, onde ele sugere a Jesus que ele dê ordem, manda que esses pães transformem-se, essas pedras transformem-se em pães, e tudo está resolvido. Ele leva Jesus a tentar pregar um evangelho humanista, aonde eu mencionava um exemplo de que se uma pessoa hoje, um pastor hoje orar por alguém, e esta pessoa for curada, um paralítico andar, eu creio que Deus ainda faz milagres. Você pode concordar comigo? Eu creio que ainda Jesus cura paralíticos, Ele cura enfermos, Ele cura pessoas que estão com câncer em estado terminal. Então, se um homem talvez impuser as mãos sobre alguém e essa pessoa for curada, essa pessoa é endeusada, essa pessoa ela é glorificada no meio, num contexto de igreja, onde as pessoas vão olhar: este é o cara. Quando na verdade Jesus se recusa a pregar esse evangelho, o evangelho que não remete à glória a Deus, um evangelho que não leva as pessoas a entenderem que na caminhada com Jesus nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por sofrimentos. Paulo ele foi muito claro a Timóteo, dizendo que a piedade no evangelho, a caminhada piedosa, a caminhada de um crente piedoso vai remetê-lo a uma vida de lutas e perseguições, vai remeter a esse crente fiel e piedoso a uma vida de lutas, uma vida de adversidades. E o outro evangelho que Jesus recusa-se a pregar foi o evangelho oportunista, que é um evangelho que também tem sido muito pregado pelas igrejas mundo afora. Um evangelho onde você não pode jamais perder as boas oportunidades, ou seja, devem ser aproveitadas não importando o seu valor ético ou moral. Ou seja, você agora tem a oportunidade de ter aquilo que você deseja. Eu jamais, com espírito crítico ou de chocarrice, eu iria falar uma coisa que eu vou falar agora, mas recebi um e-mail de um amigo muito cuidadoso, um homem de Deus. Ele disse: Otávio, nós chegamos a um nível no evangelho de um apelo sistemático tão grande sobre aquilo que o homem pode fazer em função de outro homem, que você não vai acreditar no e-mail que eu vou te mandar. Ele me enviou o e-mail, eu abri o e-mail e tinha uma frase na frente de uma congregação. Diz assim: descapetamento total. Não falo com um tom de chocarrice, não é a nossa prática, e nem com espírito crítico, mas na frente da igreja estava dizendo: descapetamento total. No final de tantas coisas que vinham mencionando, disso, daquilo outro, no final dizendo assim: venha receber a prece violenta. Acho que o pastor, não com tom de chocarrice, nem com menosprezo, tinha uma madeira embaixo do púlpito: ou sai por bem ou sai por mal. Prece violenta. Nós vivemos um evangelho, irmãos, um tempo de um apelo muito forte para vivermos uma vida melhor e feliz. Eu tenho falado isso às quartas-feiras, tenho falado isso, eu tenho gasto o meu tempo, e o meu tempo é muito curto. Eu tenho 2 crianças em casa. Pastor Arlindo é avô, pastor Luiz é avô, bispo é avô. Eu às vezes estou estudando, meu filho: pai, vamos brincar, pai, vamos correr.
e resolver questões de adolescente, resolver questões de filho pequeno. Eu divido a minha vida nesse campo. Eu tenho que ser o jogador de meio campo da minha casa. Eu tenho que olhar para minha mulher, eu tenho que olhar para os meus filhos, eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que olhar para a igreja e, acima de tudo, eu tenho que olhar para Deus. Eu não posso desviar o meu olhar para nenhum lugar que não seja esse meio campo que eu estou hoje vivendo. Mas eu tenho dedicado o pouco tempo que eu tenho ao estudo do Evangelho. Eu tenho dedicado a minha vida a tentar olhar para um Evangelho que nos leva a uma vida saudável cristã, uma vida cristã saudável, não uma vida cristã oportunista, triunfalista, humanista, não uma vida cristã que vai me dizer o seguinte: tudo quanto você quiser você vai ter. Irmãos, tem coisas que eu não vou ter na vida cristã, tem coisas que eu não vou conseguir conquistar nessa vida, nessa minha caminhada com Jesus. Isso não pode me frustrar, porque o objetivo do Evangelho, João deixa muito claro no capítulo 20, 30 e 31, que foi para isso que ele veio. Ele veio, os milagres que ele fez, tudo que ele fez no meio do povo, ele fez com o intuito, com o objetivo de levar o povo a crer que ele era o Filho de Deus, o Cristo, e fazendo assim eles pudessem ter vida eterna. Este é o sentido do Evangelho de Cristo. Não é um evangelho oportunista, humanista, ou aquele evangelho triunfalista. E a gente olhando para o capítulo 6, desde o primeiro capítulo, nós vamos ver 2 milagres Jesus fazendo: a multiplicação dos pães e peixes, e vamos ver o outro milagre, que é o milagre onde Jesus ele passeia pelas águas, ele anda e acalma uma tempestade que aqueles discípulos tinham enfrentado após sair de Betsaida para Cafarnaum. E o que a gente olha imediatamente ali? O objetivo do Evangelho pregado por Jesus a partir dos 2 milagres. Quando Jesus opera aquele milagre, ele opera na presença de 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Ele opera com o objetivo de mostrar a todos que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e eles, crendo, teriam vida eterna. Jesus não fez o milagre em Betsaida com o objetivo de se promover. Pelo contrário, daqui a pouquinho nós vamos entender o motivo pelo qual ele disse para os discípulos que se retirou do meio da multidão após o milagre. Então, quando a gente olha para o milagre dos pães e peixes, nós não podemos enxergar um Jesus oportunista, não um Jesus triunfalista, não um Jesus humanista. Ele olha para aquilo com um propósito, ele faz aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes com o único objetivo de levar as pessoas a crerem. O capítulo 6 ainda, a partir do versículo 29, olha o que Jesus diz, a palavra do Senhor: respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, leia comigo, que creiais. Versículo 29 do capítulo 6, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A ênfase da mensagem do Evangelho pregado por Jesus, do milagre dos sinais que ele operou ali na multiplicação dos pães e peixes, era para que eles pudessem crer que Jesus era o Filho de Deus. Mas só que tem um detalhe importante: o objetivo daquele milagre foi completamente entortado, se assim eu posso dizer. Ele foi completamente entendido de forma equivocada por aqueles que o receberam. Foi equivocado a intenção, não, foi equivocada a interpretação do que Jesus tinha feito, porque Jesus tinha operado o milagre a fim daquelas pessoas crerem no Evangelho e crerem nele. Mas aquelas pessoas olharam para os pães e peixes e disseram: opa, é a oportunidade que nós temos de não nos faltar mais nada. Nós temos pão agora porque Jesus está conosco e não vai faltar mais pão, não vai faltar peixe, não vai nos faltar sustento. Só que Jesus, naquele momento, ele sai do cenário e ele se reporta a um lugar só, ele se reporta à solidão. Ele vai lá para o deserto ou vai para o monte orar, versos 14 e 15 do capítulo 6. Quando ele se depara com essa realidade, que eles estavam querendo arrebatá-lo para constituí-lo rei, ele envia seus discípulos a sair dali para um lugar deserto, ou para o outro lado de Cafarnaum. E eu falava numa quarta-feira que
às vezes, Jesus permite que a gente saia de um lugar aonde nós estamos vivenciando milagres e nos coloca no lugar em Cafarnaum que vai nos remeter a uma tempestade. Para quê? Para mostrar a nossa incapacidade de vivermos uma vida sem Ele. Primeiro, ele vai mostrar que o objetivo não era aquele. Tirou eles de Betsaida, coloca eles em Cafarnaum para mostrar a total incapacidade do homem de viver sem Ele. Milagre não sustenta a vida cristã. Eu não posso fixar os meus olhos no valor de um milagre. Ele é importante, sim, Jesus fez muitos. Ele curou enfermos que logo após o milagre o seguiram, mas ele curou enfermos que logo após o abandonaram. Ele curou pessoas com uma fé tão sobrenatural que ele chega ao ponto de dizer assim: jamais vi em Israel tamanha fé. Jesus viu boas intenções em pessoas como a mulher Ciro-fenícia, que o procurou, que foi considerada como um cão, foi colocada abaixo do nível dela, mas Jesus disse assim: por causa dessa fé, foi por causa da tua fé, é que a tua filha agora está liberta desse mal da sua vida. Ou seja, irmãos, nós não podemos prender os nossos olhos. A primeira coisa que Jesus faz ao tirar os seus discípulos de Betsaida e lançá-los para Cafarnaum foi mostrar que ele não queria que os seus discípulos focassem os olhos em milagres, porque o evangelho não é sustentado por um episódio único da nossa vida. Nós não podemos olhar para uma situação e dizer assim: não, aquele tempo foi áureo na nossa vida. Diga comigo: há tempos melhores preparados por Deus para nós. Diga: há tempos melhores preparados para Deus para nós. Mas tem pessoas que fixam a sua vida, prendem a sua vida, engessam a sua vida nos milagres e acabam idolatrando aquele momento, idolatrando talvez até mesmo a pessoa que fez por ela ou foi o canal do milagre. Mas há um perigo muito grande que Jesus também quis alertar, o perigo da popularidade. Ele mostra aqui, a partir do versículo 14, 15 até o 22, que ao sair de Cafarnaum, ao deixar aquela multidão que estava atrás dele, que não mediu esforço. Se você olhar o versículo 23, você vai ver que entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Olha o que diz o texto, verso 24: quando pois viu a multidão que Jesus já não estava ali, nem os seus discípulos, o que eles fizeram? Leia comigo o texto. Eles tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Os discípulos tinham acabado de enfrentar uma tempestade em Cafarnaum, porque Jesus os tinha mandado para Cafarnaum e saíram de Betsaida. Aquelas pessoas que vivenciaram o milagre dos pães e peixes não mediram esforços para ir à procura de Jesus. Uma peregrinação de barquinhos foi até Cafarnaum atrás de pão, atrás de milagre, atrás de comida, atrás de circo, atrás de show. Mas Jesus estava ali para recebê-los, não como um oportunista, mas como Cristo, o Senhor, que oferece vida eterna e salvação pela graça a todos que lhe procurarem. Meus irmãos, quando Jesus se depara com a realidade que queriam arrebatá-lo, ele se esconde, ele vai embora, ele vai para um lugar deserto, ele vai se esconder em oração. Ele está nos ensinando que popularidade é um perigo. Pastor popular, crente popular, jovem popular na faculdade é um perigo. Quantos ensinamentos esse texto nos traz? Mais um ensinamento que esse texto nos traz é que no momento em que nós vivemos na vida, nossos esforços não são nada diante daquilo que Deus pode fazer na nossa vida pela graça. Nossos esforços não são nada, não são resumidos a nada quando nós nos deparamos com a graça de Deus que está liberada a cada um de nós. Nós não precisamos correr riscos, nós não precisamos sair em peregrinação. Eu mencionei uma cidade que algumas pessoas disseram: pastor, eu já fui lá. Eu falei, no passado eu tive vontade de ir lá também. Eu tive vontade de conhecer esses ícones do Evangelho, Gilmar Santos, Napoleão Falcão, Takayama,
homens que pregam o Evangelho, homens que quando eu assistia a um DVD deles, eu dizia: Senhor, esses homens são muito bons, mas eu corri um grande risco, e quase que eu me deparei com esses que olharam para os milagres, porque eu os vi através de vídeos fazendo grandes milagres, fazendo coisas sobrenaturais, e eu via pessoas, irmãos, se acampando, eu via pessoas pegando ônibus e viajando dias, dormindo no relento, pessoas que estavam atrás de ver maravilhas, ver milagres, mas possivelmente alguns não estavam atrás de Jesus. O Evangelho que Jesus pregou, o Evangelho, o milagre que Ele pregou, tinha um objetivo: levar aquelas pessoas a confiarem e crerem que Ele era o Cristo, o Filho de Deus. E esse Evangelho não enche igreja. O Evangelho pregado genuinamente por Cristo nas igrejas, pelos pastores, não enche igreja. Evangelho que enche igreja é o evangelho oportunista, é o evangelho triunfalista, é o evangelho humanista, aonde nós temos que ter alguém para olhar, onde nós temos que ter alguém para colocar os nossos olhos, e a fim de corrigir todo o erro da interpretação que eles tiveram com o milagre, Jesus faz um discurso. O capítulo 6, a partir do versículo 22 até o 59, nós não vamos ler. É um discurso, é uma pregação para corrigir a ideia errada de que crente tem que viver a sua vida ou precisa viver baseada em milagres. A minha vida já é um milagre. Todos os dias eu experimento o milagre da misericórdia se renovando sobre a minha vida. Todos os dias eu experimento o milagre da graça de Deus se renovando sobre a minha vida. E de quebra, todos os dias eu experimento Deus me dando vida, me dando saúde, me dando a oportunidade de olhar para os meus filhos, me dando a oportunidade de firmar os meus pés no Evangelho e dizendo assim: mundo, eu não quero mais você, eu não me interesso mais por você. Todos os dias eu vejo esse milagre renovando-se sobre a minha vida. Eu não preciso de viver atrás de milagre, atrás de sinais, porque os sinais vão acompanhar os que confiam nele, vão acompanhar os que creem nele. Irmãos, você não precisa, irmãos, vocês não precisam, nós não precisamos de ir atrás dos sinais. Eles seguem os que obedecem, os que confiam na palavra, genuinamente na palavra de Deus. Somente isso. E a fim de corrigir essa ideia errada, ele discursa, e o seu discurso é duro, o seu discurso é veemente, o seu discurso não passa a mão na cabeça. Tadinho, pegaram o barquinho, atravessaram Cafarnaum, mar de Tiberíades, coitado deles. Jesus olha para ele e diz assim, depois da pergunta que eles fizeram: quando você chegou aqui, Senhor? Quando é que foi que o Senhor chegou nesse lugar? Porque nós estávamos em Betsaida, nós vimos os milagres e de repente o Senhor saiu. Todos estavam querendo ficar próximos do Senhor e o Senhor fugiu. E nós viemos à sua procura, onde é que o Senhor estava? Jesus responde a eles no versículo 25, 26, olha a resposta de Jesus: em verdade, leia comigo, em verdade eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês me procuram não porque vocês entenderam os sinais que eu fiz, mas porque vocês comeram os pães que eu multipliquei. O discurso dele não é fácil. O discurso dele é um chutezinho, aquele escarpão bico fino, na canela. É um discurso que não massageia o ego. Não é um discurso que enche igreja. Não é um discurso que leva as pessoas a falar assim: vou voltar no domingo que vem que tem mais bênção para mim. É um discurso que mostra a realidade de quem quer seguir a Cristo. Que quem pensa que seguir a Cristo vai viver uma vida sem dor, não deve seguir a Cristo. Uma vida cristã que se remete à ideia de querer ser grande, não tem lugar para você no Evangelho. O Evangelho não traz a ideia para ninguém ser grande. E Jesus repreende isso quando dois irmãos chegam a Jesus. Em uns textos diz que eles chegaram, outro texto diz que foi a mãe deles que chegou. Quando a mãe de João, discípulo amado, e de Tiago, lembre desses dois nomes,
Disseram para Jesus: Senhor, quando vieres o teu reino, a ideia é o seguinte: quando o Senhor estabeleceu o seu reino aqui, não era lá. Quando o Senhor estabeleceu o seu reino aqui, faz com que o meu filho sente um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse assim: você não sabe o que vocês estão pedindo. Ele disse: não compete a mim. Jesus não está dizendo: eu não posso fazer isso. Não, ele pode, ele é Senhor. Mas diz: não compete a mim fazer isso, mas aquele a quem Deus, o próprio Deus, estabeleceu. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora, olha, parafraseando: seus filhos, eles vão ser o primeiro e ser o último. Quem foi o primeiro mártir dos discípulos? Passado a fio de espada. Quem foi? Atos 8. Não abre não. Quando a perseguição da igreja se inflamou, o pedido daquela mãe foi o seguinte: faça com que um dos meus filhos seja o da direita. O da direita era sempre o primeiro, o da esquerda entendia-se que era sempre o último. Sabe quem foi o primeiro a morrer? Tiago, a fio de espada. Sabe quem foi possivelmente o último? João, na ilha de Patmos. Às vezes nós vivemos um evangelho entendendo de forma errada, pedindo as coisas sem compreensão exata do que estamos pedindo, sem um firme propósito pelo qual foi estabelecido o evangelho. O evangelho não serve para me fazer feliz, serve para me salvar. Vida fácil, o evangelho não promete. Vida de sucesso, o evangelho não promete. Agora, vida de servo tem para você. Diga amém. Quantos servos podem dizer amém? Então Jesus está dizendo: olha, eu não vou dar grandeza para ninguém. Se eu der, eu dou para o serviço, não para a honra. Quer ser grande? Sirva. A fim de corrigir esses discípulos, ele mostra um discurso duro de se fazer, que ao fim dele, os discípulos decidem, uns ficarem e outros irem embora. Lembra de Asaf, Salmo 73, 7,3, lembra de Asaf? Lembra dos 3 primeiros versículos? Quem lembrar dos 3 primeiros versículos, Círico vai dar uma caixa de bombom. Quantos lembram aí, sem olhar na Bíblia? O diácono Círico já tem que dar uma caixa de bombom para o pastor Arlindo, está com a Bíblia aberta já. Salmo 73, abra por gentileza lá novamente, nesse salmo. 3 primeiros versículos. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel. Aí ele diz: quanto a mim, leia comigo, quanto a mim, porém, quase me se resvalaram os pés. Aí olha a afirmação que ele faz: pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Por quê? Porque eu estava invejando os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Sabe por que muitas igrejas estão, ora, muito cheias e ora, muito vazias? Por causa da perspectiva errada que as pessoas têm do evangelho. Se o evangelho me proporciona paz, felicidade, prosperidade e alegria, é aqui que eu vou ficar. Desculpe-me, sem espírito de chocarrice, descapetamento total, fim dos meus problemas, é aqui que eu vou ficar. Muitas pessoas, ao olhar para isso e não ver que nós somos salvos pela graça de Deus, e isso somente, que somos pecadores salvos pela graça, e isso para elas não é o bastante para a sua vida. Quando elas olham e não tem aquilo que lhes oferece, elas saem das igrejas. Asaf, ele olhou um músico da casa de Deus, um responsável por uma academia de música, responsável em cuidar da próxima geração de músicos que estariam prestando culto ao Senhor no templo. Asaf tinha um conhecimento de quem era Deus, porque ele foi músico junto com Davi e possivelmente junto com Salomão.
Asaf tinha uma compreensão exata de quem era Deus. Ele adorava a Deus no templo. Ele ajudava a outra geração a se preparar para serem adoradores do Senhor no futuro. Ele tinha um conhecimento de quem é Deus. Só que o problema dele foi tirar os olhos de quem é Deus e colocar os olhos dos perversos. Aí ele começa a considerar que Deus era bom com os outros, não com ele. Ele diz: com efeito, Deus é bom com Israel. Quando não acontece alguma coisa em nós, na igreja, Deus é bom com o Arthur, Deus é bom com o Zé, comigo não. Esse evangelho não está causando um efeito transformador na minha vida, que muda completamente o contexto da minha prosperidade. E meus irmãos, e é uma das coisas que nós vamos aprender nesse texto, é que o evangelho precisa ser seguido por motivações reais. Diga comigo: o evangelho precisa ser seguido com motivações reais e verdadeiras. Muitas pessoas estão vivendo mal dentro das igrejas por terem criado expectativas erradas sobre o evangelho de Cristo. Pessoas estão vivendo mal. Não é um discurso ofensivo, mas uma realidade. Pessoas estão vivendo mal, abaixo das expectativas de um cristão. Talvez, como Asaf, estão quase se desviando os passos. Estão quase abandonando a caminhada cristã, a carreira cristã. Vivendo mal, porque criaram expectativas erradas quanto ao evangelho. E o discurso de Jesus, a palavra pregada, serviu para peneirar aqueles que estavam ali por causa dos pães e aqueles que estavam ali por causa do evangelho que Cristo pregava. A palavra pregada é uma peneira nos nossos corações, que vai descortinar de fato a intenção do nosso coração, de qual é o evangelho que nós estamos querendo, ao qual a expectativa que nós estamos colocando no evangelho. É um evangelho de milagres, é um evangelho que nos remete à vida eterna. Aí Jesus prega esse discurso veemente, poderoso. Pessoas estão abandonando a caminhada cristã, irmãos, por estarem apoiadas na falsa ideia de que o evangelho mudaria tudo na sua vida. Não, depois que eu for para a igreja. Não, geralmente eles não fazem isso. Quem faz isso é a gente. Quem faz isso somos nós. Nós pegamos uma pessoa mal, lá fora, vivendo mal no seu casamento, vivendo mal na sua empresa, vivendo mal emocionalmente, vivendo mal sentimentalmente, e a gente diz assim: vamos lá na igreja, porque lá o culto é uma bênção. Vamos lá, que Deus vai mudar o seu casamento. A pessoa cria uma expectativa tão errada sobre que aquele dia, naquele culto, aquele pastor vai ser usado para pregar uma palavra que vai mudar o seu casamento, como se nós tivéssemos o poder de mudar o casamento de alguém. Aí o que acontece? A pessoa vem para a igreja com o intuito de querer mudar o seu casamento, com o intuito de querer mudar a sua vida sentimental, de querer mudar a sua vida financeira, e ele descobre que ele é um pecador, salvo pela graça. A pessoa vem com a expectativa de dizer assim: bom, agora vai ser, ou vai, já tentei tudo, já fui aqui, já fui ali, já fiz aquilo outro, já participei de grupo assim, de mesa branca, mesa rosa, já participei de tanta coisa, mas agora vai. A irmã disse que Deus mudou a vida dela. Não quero dizer que Deus não mude, Deus muda, mas a pessoa vem com tanta expectativa, e quando chega na hora da mensagem, o pastor Arlindo prega dizendo assim: você é um pecador que é condenado à morte, você é merecedor do inferno, mas Jesus quis salvar você pela sua graça. Aí a pessoa diz: é só isso? Mas não vai mudar meu casamento isso? Não, seu casamento vai mudar quando Jesus salvar você, quando Jesus transformar a sua vida, quando Jesus transformar o seu coração, quando você entender que você não está aqui por causa do seu casamento, mas por causa da sua alma que está perecendo no inferno. Aí a pessoa vai embora, se desvia os pés como Asaf, um homem de púlpito, um homem de adoração, um homem que estava prestando culto, preparando uma outra geração, preparando um povo para dar prosseguimento ao que ele fazia.
e se remete, aí se depara com uma mensagem que ele é um pecador, que você está em trevas, e a tua condição é essa, meu irmão. Sem Jesus você está perdido em trevas. E a proposta de Jesus nessa manhã para você não é um milagre no seu casamento, é um milagre na sua vida, a salvação eterna da sua alma perdida e condenada. Aí as pessoas estão abandonando. Não podemos viver um evangelho presumindo ser uma religião que endireita e moraliza tudo. Vou para a igreja agora. Vou para a igreja. As coisas vão mudar lá em casa. As coisas vão melhorar na minha casa. Vou moralizar tudo. Os 2 discípulos de Jesus viram que Jesus tinha que passar por Samaria, uma cidade onde ele não era bem quisto. Aí alguns dos samaritanos, ao ver que Jesus estava passando por ali, não gostaram de ver aquilo, desprezaram Jesus e não quiseram colocá-los numa hospedaria, não quiseram dar um lugar para ele descansar. Os discípulos de Jesus inflamaram o coração e que estufaram o peito e disseram assim: Jesus, quer que a gente mande cair fogo do céu para consumir todos eles? Jesus olha e fala: meu filho, eu não vim para isso. Pastor, eu estou aqui na igreja porque eu quero provar para minha sogra que o filho dela merece casar comigo. Coitada. Pastor, eu estou na igreja porque eu vou provar para todo mundo que eu sou capaz. Pastor, eu estou aqui na igreja, eu vou seguir o evangelho, eu vou seguir na igreja Nova Vida, porque eu quero mostrar para todo mundo que Deus vai me honrar e vai me colocar por cabeça, não por cauda. Aí a pessoa chega na igreja e descobre que ela é uma pecadora, uma pessoa destinada ao inferno e que foi salva, simplesmente salva pela graça de Deus. Ela diz: vai ser difícil estar por cabeça na minha vida. A pessoa se depara com essa realidade e abandona. O evangelho de Cristo não é verdade porque as coisas funcionam, mas porque é verdade. Simplesmente verdade. O evangelho de Cristo não vai resolver nossos problemas depois que nós nos convertemos. Pode ser que eles se agravem. Tem problemas que eu enfrentava na minha vida antes de me converter, que agora, como cristão, elas se agravaram. Mas como pastor? Pessoas que não me queriam, talvez tão bem, hoje ao me ver no evangelho me querem muito menos. Crente, piorou a situação. Sua vida não vai mudar porque você se converteu. As pessoas não vão olhar para você e vão te reverenciar porque você é crente. Mas Jesus, pode ter certeza, na sua vida vai fazer toda a diferença para essas pessoas, quando elas verem a sua transformação e vão dizer assim: verdadeiramente Deus fez uma obra na vida daquela pessoa, e eles vão glorificar o nosso Deus que está nos céus. O evangelho não é para nos fazer bem, mas nos faz para nos fazer crentes e salvos em Jesus. Eu vou finalizar com o outro aprendizado que eu tiro desse discurso de Jesus. É que quando nós seguimos, nós precisamos segui-lo ciente de que não será fácil a caminhada. Você pode dizer comigo: eu preciso crer. Aliás, eu preciso saber que a minha caminhada com Cristo não será fácil. Marcos capítulo 8, a gente encerra. Queria convidar os irmãos da música, por gentileza. Marcos capítulo 8. Se você puder mudar de posição.
versículo 31. Eu estou em Mateus, deixa eu ir para Marcos rapidinho. Capítulo 31, capítulo 8, verso 31 de Marcos Evangelho, diz assim: então começou Jesus, ele a ensinar-lhes que era o quê? Jesus disse uma coisa interessante aqui: é necessário que o Filho do Homem sofra. Essa não é a mensagem que Satanás queria que ele pregasse, mas ele pregou. Necessário ensinar que o Filho do Homem vai sofrer muitas coisas, rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse o quê? Morto. Desde o texto, e diz: e depois de 3 dias ressuscitasse. Dentro dessa escala, Jesus não diz primeiro que nós vamos ter uma vida de poder. Dentro da escala que o texto nos mostra, Jesus disse que o evangelho seguido e pregado por ele é um evangelho que às vezes vai nos fazer sofrer. A segunda coisa, ele diz: o evangelho vai nos fazer ser rejeitados por algumas pessoas. O evangelho também pode nos levar até a morte. Mas sobretudo ele diz: o evangelho é poder. Mas há pessoas que se pegam ao poder, aos milagres, e enraizam a sua vida ali, e quando as coisas não acontecem na sua vida, elas se decepcionam e se desviam os pés, como quase Asaf se desviou. Mas assim como Asaf entrou por essas portas e entendeu qual era o plano que Deus tinha para a sua vida, assim eu espero que você saia daqui nessa manhã entendido de que o evangelho não vai consertar tudo na sua vida, pelo menos aqui. Ele não vai mudar as coisas depois que você se converteu, pelo menos aqui, nesse mundo. Queria que você saísse daqui nessa manhã entendendo uma coisa: que a perspectiva errada leva a uma vida de fracasso, de frustração. Entenda isso. Quando você coloca a perspectiva no evangelho de forma errada, você vive uma vida depressiva, você vive uma vida aquém das expectativas de Deus. Mas quando nós olhamos para o evangelho com uma expectativa da eternidade, o capítulo 21 de Apocalipse 3 e 4 vai dizer: e eu ouvi uma grande voz que dizia: eis aí os novos céus e a nova terra, as coisas velhas vão passar, tudo vai se fazer novo, e dos seus olhos eu vou enxugar toda lágrima. Aqueles sofrimentos que você vivia na terra vão acabar aqui, mas enquanto aqui estivermos, irmãos, é esse evangelho que nós temos que viver e pregar. O evangelho que nos leva a crer no Filho de Deus, e crendo receberemos vida eterna para a glória de Deus.